Moçada, vocês tá bom? Gente, apanhei uma baciada de manga aqui hoje, ó, pra gente fazer uma receita bem bacana. Hoje nós vamos fazer um doce que é bem comum aqui na nossa região nessa época do ano, que é o doce de manga. Nós já estamos no mês de novembro e já está começando a aparecer aqui até algumas mangas maduras. Então eu apanhei aqui algumas mangas, só que essas mangas aqui, ó, são as mangas um pouco mais verdes. Elas ainda não estão bem madurinhas. Tem algumas aqui que elas estão de vez, né? Estão naquele processo ali de passar de verde para madura, mas elas ainda não estão completamente maduras. Então a gente vai fazer o nosso doce com a manga nesse ponto aqui. E esse doce de manga ele é bem agradável, né? Ele tem um saborzinho ali mais ácido, um pouco mais azedinho, que fica bem interessante. Então, hoje eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, para a gente preparar o nosso doce de manga. Moçada, então já acendi o meu fogão a lenha e agora a gente vai iniciar o preparo do nosso doce, colocando as mangas para cozinhar. Quem acompanha a gente aí já sabe que eu sempre gosto de passar um pouquinho de detergente ou de sabão no fundo do tacho da panela que a gente está utilizando, sempre que a gente vai cozinhar aqui no fogão a lenha. Isso é muito importante, pois facilita muito o processo da gente lavar, né, da gente tirar o carvão do fundo do recipiente que a gente está utilizando depois. Logicamente, quem estiver cozinhando aí no fogão a gás não precisa se preocupar com essa parte. Então levei o nosso tachinho aqui no fogo e agora eu já vou juntar minhas mangas. E eu vou acrescentar água aqui até chegar no nível das nossas mangas. Desse jeito aqui já tá bom. Agora, pessoal, a gente vai deixar essa água começar a ferver e depois a gente vai deixar essa manga cozinhar até ela estar soltando a casca ali de uma forma bem fácil. O pessoal pode estar perguntando aí, mas não tem que descascar a manga para fazer o doce primeiro? Algumas pessoas gostam de fazer dessa forma. Eu prefiro cozinhar a manga com casca aqui no começo, porque ele vai espirrar menos depois no final. Quem já fez aí ou já ouviu alguém falar que fez doce de manga, sabe que esse doce é um doce que espirra bastante. Então, quando a gente cozinha aqui a manga com a casca, a gente diminui a quantidade de água que vai ter na parte final do nosso doce e com isso ele vai espirrar bem menos. Em alguns casos não espirra praticamente nada. Então já é um truque aí, né, para vocês. Sempre que possível a gente cozinha a manga com a casca, porque isso vai fazer com que o nosso doce espirre menos. E um segundo ponto aqui, né? Talvez as pessoas possam falar, ah, mas meu pé de manga tem muito bicho, então eu não consigo cozinhar a manga assim. Como a gente está fazendo aqui com uma manga mais verde, uma manga ali que está de verde, começando a querer madurar, a gente nem vai ver bicho nessas mangas. Então é bem tranquilo da gente fazer dessa forma. De todo modo, se vocês também quiserem descascar a manga para depois cozinhar, fiquem à vontade. Como eu disse, eu não gosto de fazer assim porque eu acho que espirra bastante. Aumenta bastante, né, o espirro do doce quando a gente cozinha a manga sem a casca. Moçada, então aqui a nossa água já começou a ferver e vocês reparem, ó, que à medida que ela vai fervendo, a nossa manga vai dando aqui uma amarelada, ó. Vocês observem que quando a gente começou aqui, ela estava verdinha. Então, com esse processo da fervura aqui, ela dá uma amarelada grande, ó. Então, essas últimas aqui, né, elas não ficaram totalmente cobertas, né, porque meu tacho aqui não está tão grande assim. Então, eu vou virar elas aqui para elas cozinharem dos dois lados. Então, agora que começou a ferver, a gente vai marcar aqui uns 30, 40 minutinhos, que vai ser o tempo suficiente para essa casca da manga soltar bem facinho. Moçada, e como a maioria de vocês já sabem aí, né, recentemente a gente fez o lançamento do nosso curso de receitas mineiras. O nosso curso de receitas mineiras é um passo a passo completo para vocês saírem do absoluto zero e se tornarem verdadeiros experts na área da culinária mineira. E nesse mês de novembro aí, o mês da Black Friday, a gente tá com a melhor promoção que a gente já fez para quem quiser participar do nosso curso de receitas mineiras. Eu vou deixar o link do nosso curso no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E para conseguir esse super desconto especial,
vocês vão clicar aí no link do vídeo, ele vai redirecionar vocês para a página do nosso curso e lá vocês vão conversar com um dos nossos atendentes lá através do chat. Vocês vão falar lá que vocês viram o nosso doce de manga aqui no YouTube e vão falar com o atendente que vocês gostariam de ganhar o desconto especial da Black Friday. Então ele no momento lá vai conceder um desconto bem especial para vocês fazerem parte aí do nosso curso de receitas mineiras. Moçada, então aqui tá com 25 minutos que a minha manga aqui tá fervendo e cozinhando, e vocês vão reparar aqui, ó, que ela aqui já tá começando até a abrir. Então isso aqui não é tão bom pra gente, porque a gente quer que ela fique, né, mais sequinha. E se ela começar a abrir e a entrar água, ela vai dar uma encharcada. Então aqui, como já começou a fazer assim, eu já vou tirar as minhas mangas. Isso aqui já é um sinal que a casca da nossa manga já está soltando com mais facilidade. Se para vocês aí forem mais fácil escorrer a água, vocês podem escorrer, dá até menos trabalho. Mas para mim aqui, né, como é uma quantidade um pouquinho maior de água, fica mais difícil. Então eu vou retirar aqui as nossas mangas, uma por uma mesmo. Esse processo aqui de cozimento da manga, vocês podem fazer em fogo alto. Então, moçada, o próximo passo aqui vai ser deixar essas mangas aqui esfriarem. A gente vai precisar descascar ela aqui e depois pegar ela na mão e passar na peneira. Então, a gente tem que deixar essa manga aqui esfriar bastante, até num ponto que a gente consiga segurar ela na mão sem nenhuma dificuldade. Moçada, então as nossas mangas aqui já esfriaram e agora a gente vai passar para a próxima fase, que é descascar essas mangas e passar elas na peneira. Então, pessoal, vou pegar uma bacia de plástico, colocar uma peneira aqui sobre ela e a gente vai passar as nossas mangas aqui. Com a mão bem limpinha, a gente vai pegar uma faca e vai começar a abrir aqui a nossa manga. Depois que a gente fez isso, ó, a gente consegue descascar aqui até com a mão. Por isso que a gente tem que cozinhar até ela ficar aqui bem fácil de soltar a casca. Olha aqui para o pessoal ver como ela solta a casca aqui bem facinho. E agora aqui nós vamos passar essa manga aqui na peneira para ir caindo a massa ali na nossa vasilha. O bom da gente cozinhar aqui com a casca é que vai ficar uma massa bem grossa. E essa massa bem grossa vai conter pouca água, né? E por isso o nosso doce ele vai espirrar menos. Olha aqui para o pessoal ver, o caroço da manga fica praticamente limpo. O pessoal que não tem muito costume, cuidado com os dedos na peneira. Dependendo do movimento que vocês fizerem, pode eventualmente acontecer de dar algum descascadinho. Então terminei aqui de peneirar as nossas mangas. Geralmente aqui fica uma massa grudada aqui no fundo, ó. Eu vou passar a mão aqui para ela cair. Então a gente despolpou aqui toda a nossa manga. Olha para o pessoal ver aqui, ó, como fica uma massa consistente. E o bacana desse doce aqui é que a gente vai definir a quantidade de açúcar em virtude da quantidade de polpa de manga que a gente tirou aqui. Então eu vou pegar uma vasilha, vou passar essa polpa de manga para essa vasilha para a gente mensurar o açúcar depois. Moçada, então eu medi aqui a nossa polpa de manga, deu 1,5 vasilhinha daquela que eu estava medindo. E para a gente definir a quantidade de açúcar desse doce, vai ser 1 para 1. Ou seja, a gente vai utilizar uma parte de polpa para uma parte de açúcar. No meu caso aqui, como deu 1,5 vasilha dessa daqui, né, a polpa, eu vou colocar também 1,5 vasilha de açúcar. Então, vocês podem fazer esse doce com qualquer quantidade que vocês desejem. É só colocar a mesma quantidade de polpa e a mesma quantidade de açúcar.
O pessoal pode até achar aí que talvez fique doce demais, mas não fica. É a quantidade ideal para esse doce aqui. E o pessoal tem que lembrar também que essa polpa de manga ela é bem azedinha. Então a gente precisa de uma quantidade um pouquinho maior de açúcar. Se vocês quiserem colocar um pouquinho menos aí também não tem problema. Ele só vai ficar um doce mais azedo e mais ácido. Moçada, então já acendi novamente aqui o nosso fogão a lenha. Já separei aqui o meu açúcar, lembrando que a gente está utilizando a mesma quantidade de polpa e a mesma quantidade de açúcar, uma medida ali 1 para 1. Agora eu vou colocar aqui metade desse açúcar no meu tachinho e eu vou dar aqui uma caramelizada nesse açúcar. Isso aqui é importante para dar uma cor mais bonita para o nosso doce. Mas se vocês aí não se importarem do doce ficar com a cor mais clarinha, não precisa nem fazer essa etapa. Eu gosto de fazer porque eu acho que valoriza bastante a cor do nosso doce. Então aqui, pessoal, ó, o nosso açúcar já começou a derreter aqui e agora a gente vai mexer aqui constantemente até ele virar um caramelo. A partir desse ponto aqui, a gente não pode mais parar. Para quem está fazendo aí no fogão a gás, vocês podem até dar uma baixada no fogo nesse momento. Moçada, nesse ponto aqui já tá bom. Como é só para dar uma cor no nosso doce, a gente não precisa nem deixar esse açúcar derreter todo. Então agora com cuidado aqui, eu já vou juntando a minha polpa de manga. Vou juntar o restante aqui. E vamos misturar bem aqui para incorporar. Já vou juntar aqui o restante do meu açúcar. E agora é só a gente deixar o nosso doce apurar. Moçada, o nosso doce já começou a ferver e a partir de agora a gente vai mexer aqui meio constante. Porque como a gente fez esse doce aqui com essa massa um pouco mais seca, ele não vai demorar tanto a chegar no ponto e daqui a pouco ele já vai começar a grudar no fundo aqui do nosso tacho. Então a gente vai mexer meio direto aqui. E vocês reparem aqui, ó, a cor bonita que ele já está ficando. Muito disso daqui é em virtude da tostada, né, da caramelizada que a gente deu no nosso açúcar. Então, pessoal, repare aqui, ó, já para ajudar vocês a identificar o ponto, que nesse momento aqui a gente puxa a colher e ele volta bem rápido para o fundo do nosso tacho. O ponto correto do nosso doce aqui vai ser quando ele começar a desgrudar do fundo do tacho. Moçada, então tá com 10 minutos aqui que eu coloquei o nosso doce e ele já tá quase no ponto. Olha para o pessoal ver aqui, ó, como ele deu uma escurecida, como ele tá com a cor bonita e ele já tá aqui, ó, praticamente soltando do fundo do nosso tacho. Acredito que aqui no máximo mais uns 5 minutos ele já vai chegar no ponto da gente descer. E aqui agora a gente não pode descuidar, senão ele gruda aqui no fundo do nosso tacho e pode queimar. E o doce aqui, ele não espirrou praticamente nada. Então esse segredo que eu passei para vocês de cozinhar a manga com a casca é muito bom, é muito efetivo. Então aqui, pessoal, passam uns 2 minutinhos que eu mexi aqui o nosso doce e ele já está no ponto. Reparem aqui, ó, como ele desgruda bem do fundo do tacho na hora que eu puxo aqui com a colher. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, ó. Pessoal, repare aqui, ó, que ele demora a voltar e preencher o fundo do tacho novamente. Então, esse é o ponto aqui. Eu já vou descer o nosso tacho. Moçada, então desci o nosso doce aqui, ó, e olha que espetáculo. Ficou um doce aqui bem bonito, um doce bem lisinho, e ele já está querendo aqui até dar uma firmada. Eu vou só esperar aqui ele esfriar um pouquinho, ficar mais morno, vou passar ele aqui para a vasilha definitiva e volto com vocês para a gente encerrar o nosso vídeo.
Vocês não deixam o doce ficar duro não, para vocês passar para vasilha, senão depois ele não vai se moldar bem aqui, né? Então é só uma esfriadinha rápida ali, só para ele dar uma mornada, mas não esqueçam, né? Não deixem ele esfriar completamente para passar para vasilha definitiva aqui. Moçada, então ficou pronto aqui o nosso doce de manga e olha que espetáculo. O meu doce ele nem esfriou completamente aqui ainda, mas eu já vou pegar aqui uma colherada para vocês verem o resultado. E aqui, ó, ele ainda vai ficar mais firme do que isso. Então, bem bacana aqui. Eu já provei também, ficou muito saboroso, aquele azedinho característico do doce de manga. Então, uma receita bem simples, mas que vale a pena. E da forma que a gente fez, né, da forma que a gente mostrou para vocês, o doce não espirrou praticamente nada. Então, para quem tem medo de fazer esse doce aí, ou para quem tem receio, melhor dizendo, de fazer esse doce, porque espirra muito e dá trabalho, o pessoal pode fazer dessa forma que a gente passou aqui, sossegado, que vai espirrar pouco ou nada. Então é bem tranquilo fazer dessa forma aqui que a gente mostrou. E um dos segredos aí também, né, até esqueci de falar com vocês, é esse fato da gente fazer com a manga mais verde ou mais de vez. Se a gente for fazer com a manga ali mais madurinha, ela vai ter ali mais líquido, né? Então a nossa massa ali, aquela massa que a gente tirou, vai ficar mais aguada e corre o risco de espirrar mais um pouco. Então vocês sempre deem preferência aí para a manga verde, aquela manga de vez que ela tá bem firme ainda. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo mostrando como preparar esse doce de manga bem bacana. Lembrando aí, né, quem tem vontade, quem tem o desejo de fazer parte do nosso curso de receitas mineiras, não deixe de aproveitar essa super oferta que está rolando em virtude da Black Friday. É só nesse mês de novembro. Como eu disse para vocês, eu vou deixar o link do nosso curso na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Vocês cliquem no link, vão ser redirecionados para a página do nosso curso e vão chamar um dos atendentes lá no chat e falar que eu prometi um super desconto de Black Friday para vocês. Não percam essa oportunidade de sair do absoluto zero para experts na área da culinária mineira. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.